Colocar a abóbora no cardápio foi preciso pagar 19% a mais. E o tomate, que não pode faltar em uma salada que se preze, estava 18% acima do preço praticado em fevereiro. PC Almeida, para quem nesse período de quaresma não come carne e opta pelos ovos, teve que desembolsar em média 7,8% a mais pela dúzia. E o preço do feijão ficou 7,58% mais salgado. PCzinho. Eu acho, respeitando a convicção religiosa de todos aí, que padres e pastores nos cultos, nas missas, deveriam, sei lá, falar com a população que grande sacrifício mesmo é fazer um esforço econômico que muitas vezes inviabiliza o sustento da família para poder comer peixe ou se endividar com alimentos que vão prejudicar o sustento da família. Muito bem. Não é verdade? Tá certo, concordo com você. Você concorda, Mazola? Vou abrir Não, esse, eu até esse vendo aí, né? você. Vendo até essa questão dos produtos aí liderando os mais caros e tal. E a turma tá ficando nervosa, né? Que nem pra tomar aquele suco de maracujá, então tá dando, então, né? Maracujá, nem pra acalmar o povo nessa situação tá dando, porque até o maracujá, pra pessoa ficar calminha, não tá dando de tomar. E depois outras coisas pra acalmar não pode. Aí o que acontece? É complicado. Aí Mas assim, Luiz Carlos Mendonça de Barros, grande economista, ontem estava prevendo que com ou sem reforma da Previdência, que ele é a favor da reforma, essa recessão deve durar pelo menos um ano, né? E o que o preocupa mais é que a previsão de crescimento PIB, que estava perto de 2%, vai ficar entre 1% e 2%, porém mais perto de 1% do que de 2%. Pelos reajustes. Então o crescimento do Brasil vai ser pequeno, o que deve levar a uma inflação mais alta este ano do que o previsto. É um cenário que preocupa um pouco, né? Então medidas econômicas elas vão ter que ser adotadas. E a gente sabe, eu falava isso aqui ontem, que o primeiro impacto de grandes medidas econômicas, como por exemplo, reforma da Previdência, reforma tributária, é o impacto contracionista, ou seja, você contrai primeiro para crescer depois, né? Então, pessoal, planejar mais, dar uma segurada, apertar o cinto, ver o que realmente é necessidade, né? E essa época da quaresma aí, porque realmente, às vezes, não, eu não vou comer uma carne por causa do meu sacrifício da Semana Santa. Chega lá, pega uma bacalhoada, um salmão, uma coisa assim, aí endivida todo. Que sacrifício é esse, né? Muito bem, né? Exatamente. São exatamente 8 horas mais 11 minutos. Daqui a pouquinho, ao vivo, aqui nos estúdios do Depois do Café, nós vamos conversar com a consultora de empresas Priscila Moreira. Vamos falar um pouco aí sobre melhoria no comportamento da direção para liderança e gestão, a diminuição do índice de rotatividade da empresa. É um problema hoje, né, PC? Você que já deu palestras nesse sentido, a rotatividade das empresas é um problema hoje, né? Rotatividade é o nome que eu acho mais legal, que os consultores muitas vezes chamam de turnover também, né? Muitas vezes a falta de qualificação, né? A procura até por melhores oportunidades, mas a Priscila, que é craque, vai falar com a gente aí sobre esse assunto. Exatamente, daqui a pouquinho, né? São exatamente 8 horas 14 minutos, 8 horas 14 minutos, vamos dando mais um giro aqui nas nossas notícias, do nosso noticiário. Olha só, PCzinho, né? O Ministério do Meio Ambiente estuda autorizar a Vale a investir os 250 milhões que a empresa deve de multas pela tragédia em Brumadinho nos 7 parques nacionais do estado. A ideia, que foi levantada pelo ministro Ricardo Salles em entrevista à emissora de TV Globo News, foi confirmada pela mineradora. Se essa medida for aprovada, PC, 3 parques nacionais que estão na região do norte de Minas poderão ser beneficiados. Cavernas do Peruaçu, fica em Januário e Itacarambi, Sempre Vivas, que está localizado em Diamantina, Buenópolis, Bocaiúva e Joaquim Felício, e no extremo norte do estado, na divisa com a Bahia, o Parque Grande Sertão Veredas, no município de Chapada Gaúcha. O que você acha dessa
não sanção não, né? Dessa multa, né? Ser aplicada aí nos parques. Eu acho sensacional. Essas áreas de preservação ambiental, elas são importantíssimas para a sustentabilidade. O meio ambiente é algo que tem que ser preservado. É a garantia de uma boa vida para as nossas futuras gerações. Geralmente esses parques, na Irlanda, eles são criados para garantir a preservação da produção de água das nascentes, né? Que vão abastecer ali os rios. Desses parques aí, por exemplo, esse Grande Sertão Veredas é um que eu conheço muito bem. A parte dele está no município de Cocos lá. Inclusive está instalada lá em Cocos, na Bahia, na divisa com Minas Gerais, a pousada que tem as diárias mais caras do Brasil, em função do aparato ambiental, da beleza cênica e tal, proporcionada por aquela região ali, entendeu? Nas proximidades do parque. Então acho que essa questão dessas multas da Vale, elas vão propiciar inclusive um reforço até do próprio turismo ecológico. Eu acho que esses parques, essas áreas de preservação, elas são legais, importantes, né? Tem que estudar uma forma também de abrir esses parques para visitação pública orientada, para propiciar essa integração homem-natureza, arte e tecnologia. Muito bem, nós vamos então para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a nossa entrevistada, vamos falar aí sobre esse assunto que tem sido realmente uma constante nos dias de hoje, essa questão da gestão de liderança empresarial, tá certo? Você está ouvindo Depois do Café, você está também assistindo pelo nosso YouTube e pelo canal Vim TV, onde você pode ver aqui o nosso estúdio e também acompanhar os nossos entrevistados. Fique à vontade para isso, tá certo? Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo para você a entrevista aqui no nosso Depois do Café. São 8 horas mais 17 minutos, bom dia para você. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Hora certa, Estúdio 20. 8h17. Esporte Notícias. As informações do que ocorre no mundo esportivo na sua Estúdio 20 Rádio Web. Januária volta ao calendário estadual do ciclismo Speed com a realização do Campeonato Mineiro Estrada e Contrarrelógio, que acontecerá durante a Semana Santa entre 19 e 21 de abril. No primeiro dia haverá um congresso técnico e no sábado, dia 20, a prova Contrarrelógio. A prova de resistência será no domingo, feriado de Tiradentes. A prova Contrarrelógio terá 25 quilômetros com largada no posto da Polícia Rodoviária Estadual até o trevo de acesso a Pedras de Maria da Cruz, ida e volta. Já de estrada terá 110 quilômetros pela BR-135 entre Januária e Itacarambi, com largada às 8h15. Haverá percurso diferenciado de 80 quilômetros para os homens acima de 60 anos e para as mulheres das categorias Master A, B e C. Esporte Notícias. As informações do que ocorre no mundo esportivo na sua Estúdio 20 Rádio Web. Para se antenar com os fatos que ocorrem em nossa região, no Brasil e no mundo, acesse o portal www.vimtv.com.br. Política, comunidade, economia, notícias do campo, esporte, as últimas policiais e muito mais para você. Não saia de casa sem acessar o portal Vim TV Notícias. Aqui a gente fala da nossa realidade do jeito que você entende. www.vimtv.com.br. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 19 minutos, 8 horas 19 minutos, estamos de volta aqui no Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. E agora vamos falar aí de um assunto que é muito interessante, principalmente para o conhecimento da população em si,
que é exatamente a questão da liderança e gestão nas empresas. Na verdade é que as empresas estão em constante movimentação para manter o mercado aquecido e o consumidor ativo. Em tempo de recessão econômica, todas as ferramentas para assegurar o tripé, né? Público, produto e vendas são válidas. Porém, o item principal nas organizações ainda são as pessoas. E para falar disso, nós vamos conversar agora e dar o nosso bom dia à consultora de empresas Priscila Moreira. Falei agora certo o nome, né? Certinho. Eu tinha perguntado para a Nádia, eu tinha apostado que eu ia errar o nome, mas tudo bem, né? Não errou. É um prazer ter você aqui conosco. Igualmente, bom dia. Bom dia, né? Bom, vamos falar, eu já vou começar a falar exatamente essa questão da rotatividade, né? É uma coisa muito comentada nas empresas, entre as pessoas hoje. A rotatividade hoje, ela chega a ser um identificador de má gestão, má administração? De certa maneira sim, porque depende muito do segmento. Existem segmentos que a rotatividade, inclusive, é uma estratégia de negócio mesmo. Depende muito do foco do negócio e do segmento. Porém, a alta rotatividade, normalmente ela representa um custo muito grande para a empresa, e a causa dela normalmente está na falta de estruturação daquele negócio, de eu não saber exatamente quem eu devo contratar, de eu colocar pessoas não qualificadas em posições que necessitam de uma determinada capacitação. Isso são fatores que acabam contribuindo para essa alta rotatividade dentro dos negócios. Bom, e agora, como resolver, Priscila, né? Como resolver quando é problema, né? Sim, exato, tem que ter a solução. Exatamente, né? Como se pode ter essa solução? Por quais caminhos ela passa? Quando é problema? Sim, porque tem o caso da lado, né? estratégia, Exatamente. Então, quando é um problema, o caminho é realmente eu conseguir estruturar o meu negócio. Eu fazer a formatação dos trabalhos das pessoas, né? Da execução, das rotinas. Eu fazer uma estruturação mesmo, sabe? Eu colocar ali quais são os perfis das pessoas, o que eu quero, quais são as competências, quais são as funções, o trabalho de cada uma dessas funções, para que eu consiga fazer contratações mais acertadas. Às vezes eu tenho pessoas excelentes dentro da empresa que estão nos lugares errados e dão resultados ruins, mas as pessoas são boas e elas acabam saindo. Então a solução é realmente eu conseguir fazer essa estruturação do negócio, definir cargos, funções, perfis e competências para que eu possa fazer contratações adequadas, para que eu possa adequar pessoas às funções, para que elas tenham melhores habilidades para trabalhar, porque dessa maneira eu consigo reter as pessoas que são boas dentro da empresa e diminuir drasticamente esse índice de rotatividade, porque demitir funcionário é muito caro e contratar também. Às vezes os empresários não percebem o alto custo de uma contratação, sabe? Mas a contratação ela também é muito cara. Então a rotatividade ela é um grande gargalo nas organizações por isso, porque contratar é caro e demitir é mais caro ainda. Porque se eu contrato mal, aquela pessoa não vai me entregar o que eu preciso. Eu estou pagando a ela um valor monetário para ela me devolver um resultado em forma de trabalho. E quando isso não acontece, isso simplesmente representa prejuízo para a empresa. E isso não é uma coisa fácil de se medir. Então, eu chamo de gargalo por isso, porque é um dinheiro que vaza dentro da empresa que a gente não percebe. Porque o funcionário trabalhando mal, isso significa necessariamente prejuízo financeiro para aquele negócio. Priscila, explica para o nosso empresário que está nos ouvindo agora, que está nos vendo pela multiplataforma. O empresário enxerga número. Certo. Ele pensa em dinheiro. Sim. Por que treinar o colaborador é mais barato? Por que treinar o colaborador é investimento e não é gasto? E explica essa diferença, porque muitas vezes o empresário, mesmo com 10, com 20 anos de empresa, ele não sabe diferenciar o que ele está investindo, o que ele está gastando. Ele acha que é despesa ali, gastar com treinamento, fazer o investimento.
Explica isso para as pessoas, porque às vezes fica caro, a empresa não tem um manual, não tem um procedimento, aí ela tem aquela demissão, aquela rotatividade, aquela coisa toda, e é muito caro você treinar um profissional que tem que começar do zero, empresas que mexem com vendas, por exemplo. Explica essa diferença aí para nós. Sim, sim. O gasto, ele acontece quando ele não tem o retorno, né? Assim, não vai haver uma relação de retorno no resultado efetivamente. Quando eu faço esse tipo de estruturação no negócio, é investimento, porque eu vou conseguir dar um retorno mensurável pro meu negócio. A capacitação em si, dependendo de como ela é feita, ela é gasto. Porque não adianta, igual você mencionou vendas, eu posso gastar rios e rios e rios de dinheiro com capacitação e não ter resultado, porque às vezes eu treino, existem diversos contextos, eu treino as pessoas, elas aprendem, chegam na empresa cheia de gás para aplicar aquilo ali, mas a cultura da empresa não é compatível com aquele treinamento que aquela pessoa teve. Ela então vai ficar frustrada, talvez passe a se comportar pior do que antes e o resultado dela, em vez de melhorar, vai cair. Ou seja, a empresa investe num treinamento que ela própria não absorve o treinamento. Exatamente. Eu estava lendo uma reportagem da revista Harvard, uns 10 dias aí para trás, eu até falei os números errados outro dia em outro lugar, mas agora eu me lembro bem. Nos Estados Unidos existe um investimento anual de 200 bilhões de dólares. Desses 200 bilhões de dólares, os empresários estimam que apenas 10% tem tido o resultado efetivo. Todo o resto eles acham que estão jogando dinheiro no lixo. E a falta é justamente essa questão da estruturação, porque a capacitação ela precisa ser linkada diretamente com os objetivos do negócio, com os objetivos daquele setor, com os objetivos daquele cargo ali, porque senão eu não vou conseguir o resultado que eu espero. E a insatisfação gerada nas pessoas vai fazer com que elas saiam. E a insatisfação gerada no empresário vai fazer com que ele demita. E aí eu vou acumulando custos altos nessa coisa da rotatividade, porque eu contrato e isso é caro, eu demito e isso é caro. Então, respondendo à sua pergunta original, a questão da capacitação, né, o porquê que é mais barato capacitar do que contratar, de novo, é justamente porque a pessoa, até que ela aprenda o serviço da empresa, o serviço que ela vai ter que efetivamente executar, até que ela entenda a cultura daquela empresa, até que ela abrace aquela causa, se apaixone por aquele negócio, isso leva tempo, não é da noite para o dia. E aí, é só depois que essa pessoa entra nesse clima, é que ela vai conseguir produzir e devolver para a empresa o resultado que a empresa precisa. Se eu contrato mal, eu não consigo efetivar esse processo. A pessoa não se apaixona, ou a pessoa não entra naquilo ali, ou a pessoa não compra aquela ideia e ela não produz o que ela deveria produzir para dar o retorno financeiro para aquela empresa. E como contratar bem? Com a estruturação. Eu preciso saber, para cada cargo que eu tenho, eu preciso saber quais são os cargos que eu tenho na empresa, porque às vezes eu encontro empresários que nem sabem quais são as necessidades de funções que eles têm. Então eu preciso saber qual é a estrutura da minha empresa, os setores dela, quantas pessoas eu preciso em cada setor desse. Para cada uma dessas funções eu preciso saber que função é essa, para que essa função existe, que retorno que essa função tem que me dar, sabe? Quais são as atividades que essa pessoa vai fazer e quais são as competências mínimas necessárias para que essa pessoa execute essa atividade. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas eu preciso para executar determinado conjunto de atividades, eu preciso de certas habilidades para aquilo ali. Não é qualquer um que executa qualquer atividade. A gente não é detentor de todo o conhecimento do mundo. Somos seres limitados, cada um com suas habilidades e competências. Então, para resolver essa questão, a gente tem realmente que ter esse conhecimento. Mas não é só ter esse conhecimento. Depois, tem um segundo passo, porque eu preciso usar esta informação de uma maneira estratégica. Então, eu sei quais são os cargos, eu sei o objetivo desse cargo, eu sei as atividades
e as competências mínimas necessárias para a execução dessas atividades. Então agora eu tenho que fazer a contratação das pessoas com base nisso. Eu tenho que fazer uma contratação efetiva pelas competências requeridas, pelo perfil e competências requeridas para cada uma das funções que eu tenho. Muito bem, são 8 horas e 30 minutos, nós estamos entrevistando aqui a consultora de empresas Priscila Moreira, estamos falando exatamente sobre essa questão de gestão, liderança, rotatividade, contratações. Agora, Priscila, entre 2013 e 2016, veja bem, não é um número pequeno, não é? Mais de 341 mil empresas foram fechadas no Brasil, esses são dados do IBGE, sendo 76% voltadas para o comércio. Aí eu pergunto para você, primeiro, obviamente não é positivo fechar empresas, não, né? Não é positivo. Mas pode-se identificar esse problema e o que fazer para conviver com essa mudança que o mercado está implantando? Olha, pergunta difícil que você fez. Porque, na verdade, o que acontece? As empresas fecham por N motivos. Pode ser somente má gestão, pode ser um negócio que foi aberto num local que não tem receptividade para aquele negócio ali. Sim. Enfim, podem ser N motivos. O que você, enquanto empresário, ou eu, enquanto empresário, podemos fazer para poder minimizar esse risco? O primeiro passo é realmente a estruturação do negócio. Empresas, gente, elas são empresas. Isso é um fato que as pessoas precisam entender. Eu escuto muito coisas do tipo, não, minha empresa é pequenininha. Semana passada eu escutei isso. Não, minha empresa é pequenininha, não preciso disso não, porque é só eu e mais 2 funcionários. Tá, tudo bem, é você e 2 funcionários, é você e 1 funcionário, é você sozinho. Mas é uma empresa, e empresas, elas necessitam ser estruturadas para que a gente consiga medir direitinho todos os resultados que ela precisa alcançar, ou os lugares que ela não deve ir. Então, eu acredito que o primeiro passo seja a estruturação. E um segundo pilar muito importante que eu vejo, na minha visão, obviamente, é a questão da flexibilidade. Nós estamos vivendo numa era de muita mudança. Então, tem crise, essa acaba, depois outra vem. A tecnologia traz muitas informações, muitas mudanças, e isso impacta diretamente em muitos negócios. A gente sabe que até 2030, muitas das profissões que a gente conhece hoje, elas vão sumir e outras vão aparecer. Então, as empresas, além de estarem estruturadas, elas têm que ser capazes de serem adaptáveis, de estarem atentas a essas mudanças e irem se adequando para não morrer, sabe? Então, esses 2 pontos, eu acho que são essenciais para aumentar as chances de sobrevivência de um negócio nesse mercado tão acirrado que a gente tem. Pois é, você falou sobre esses 2 pontos, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Criatividade e gestão nos negócios. Como é que é possível, né, gerir nesse gargalo financeiro que o país vive, né? E como é que a criatividade pode ajudar exatamente nesse momento de gestão ao empresário? E, obviamente, aos empregados também, né? Claro, com certeza. Mesmo porque se uma empresa vai bem para todos, né? Da mesma forma como vai mal para todos. Eu acho que a criatividade, ela é muito importante, e eu não vejo ela como antagônica à gestão, não. Eu vejo como parceira, porque é com criatividade que a gente consegue descobrir maneiras de reduzir custos, por exemplo, de fazer uma atividade que a gente já fazia, mas de uma maneira melhor, às vezes mais barata, às vezes mais rápida. Às vezes eu consigo melhorar a qualidade de um processo de trabalho que era comum ali, ninguém prestava atenção, mas alguém teve uma ideia bacana ali e transformou aquele processo em algo assim muito mais prático, com uma qualidade superior e consequentemente reduzindo o custo. Então, criatividade, na minha visão, ela é parceira da gestão. Eu acho que é através dela, e ela contribui, inclusive, para a questão da flexibilidade. Porque se eu sou aberta a ideias criativas, isso significa que eu sou flexível ao ponto de aceitar que a minha ideia talvez não seja melhor. Correto. O que seria um plano de recompensa, né, numa empresa, num trabalho? Como é que seria isso desenvolvido?
um plano de recompensa que tem vários nomes, né? Cada plano de bonificação, de recompensa, cada um dá o nome que deseja. Sempre tem um nome diferente, né, Priscila? Sempre. As pessoas Gostei de você vir falando, por exemplo, de rotatividade. Sim. Porque a gente passa muito tempo, eu mesmo tô nessa... Nájila é minha companheira antiga aqui, ó. Tá aqui a grande assessora de imprensa, Nájila Almeida, né? Não falar o tempo, não. Companheira antiga e tal. Então o pessoal fala, às vezes fala turnover e tal, tem o nome da moda que a turma vai mudando pra poder ficar, mas rotatividade é esse o nome, é a palavra que tá no dicionário, né? Melhor. É do brasileiro, né? Palavra da língua portuguesa. Gostei disso. Então tem sempre os nomes diferentes, mas completa o seu raciocínio. Tem sim. Então, esse plano de recompensas, ele pode ser uma coisa simples, e aí voltando à questão da empresa pequenininha, né? Então, se eu sou uma empresa pequenininha, eu vou ter um plano de recompensa simplificado, né? Assim, que se ajusta ao número de pessoas e à operação do meu negócio. E o que é, então, um plano de recompensas? Bom, eu vou responder, obviamente, baseado na minha metodologia de trabalho, porque é da forma como eu acredito e utilizo e consigo trazer resultados positivos para os meus clientes. Mas um plano de recompensas a gente faz como? Após essa estruturação do negócio, a gente consegue, então, estabelecer objetivos e metas para setores e para cargos, para as pessoas que ocupam aquele setor, aquelas funções dentro daquele setor. E com base nesses objetivos, nessas metas, a gente estabelece a maneira de fazer o monitoramento do desempenho das pessoas ao longo de um determinado período. E o plano de recompensas, ele vem justamente para reconhecer, e aí não somente de forma monetária, porque o reconhecimento do trabalho das pessoas, ele não necessariamente precisa ser com dinheiro em espécie. Tem N formas da gente conseguir valorizar e recompensar um colaborador que é parceiro da empresa e que está trazendo resultados. Então, esse plano de recompensa nada mais é que um planejamento de reconhecimento e valorização das pessoas que estão efetivamente trazendo resultados positivos e contribuindo para o crescimento do negócio. Então, eu posso fazer isso com dinheiro, eu posso fazer isso com folgas, eu posso fazer isso com, que a gente chama dinheiro de plástico, né? Que são os cartões, vale alimentação, vale farmácia, vale qualquer coisa, vale combustível, tem diversas. Hoje a gente tem uma grande facilidade, porque existem várias empresas que já fornecem esse tipo de serviço. Então, é mais fácil para o empresário adotar essa política, sem contar que esses prêmios não monetários, eles são muito bons para a empresa, porque eu consigo premiar as pessoas e isso não gera encargos e reflexos no salário dessa pessoa. Então é bom para a pessoa porque ela vai receber valores extras, seja monetários, seja só de valor agregado, que vão contribuir com a qualidade de vida dessa pessoa, né, desse trabalhador, e é bom para o empresário, porque isso não vai impactar os custos dele, porque infelizmente, assim, eu às vezes até fico com medo, mas eu falo isso sempre. A gente vive num país onde as leis trabalhistas são muito complicadas para o empresário, né? E aí, o que acontece? Eu fico... Às vezes, o empresário, ele fica de pés e mãos atadas porque ele quer valorizar o funcionário, ele quer fazer um plano de recompensa, de bonificação, mas ele fica retraído, porque isso vai significar para ele um aumento de 40%, 50%, às vezes até mais, de impacto na despesa mensal dele. Então, essas alternativas, elas são boas porque elas vão ser assim, ó, se vai dar R$100, é R$100. Se vai dar R$1.000, é R$1.000. Não vai ter aqueles mais 50%, 60%, 40%, seja lá o que for, dependendo, né, muito de cada situação, de impacto em forma de reflexos impostos no custo da empresa. Então, fechando um plano de bonificação, um plano de recompensa, é isso, é a gente fazer um planejamento de como é que vamos remunerar ou valorizar ou premiar aquele colaborador que está efetivamente contribuindo com os resultados do negócio, ou assim eu trabalho.
Bom, para a gente fechar a nossa entrevista, Priscila, gostaria que você pudesse dizer primeiro, né, essa questão da como a liderança então pode ajudar em toda essa segmentação, como é que a liderança pode ajudar em todos esses preparativos e, por fim, esse planejamento que é preciso fazer para se adaptar à modernidade e à atual situação. E se é mesmo liderança, né? Se então, é isso mesmo que é. Por liderança, você está nomeando quem? Os funcionários líderes das empresas ou os próprios empresários? Os próprios empresários, né? Okay. E aí eu vou entrar também na questão de como que o corpo de funcionários pode ajudar, né? Nesse aspecto aqui. Porque hoje me parece que a colaboração é uma coisa que está sendo mais preciosa do que propriamente, né, aquela questão de eu peço, você executa, né? Sim. Bem, para que a gente consiga esse resultado, a gente necessita de uma mudança cultural. É preciso, de um lado, que essa liderança, os empresários, eles entendam o que é uma dor que eu vivo no meu trabalho, no dia a dia. Eles precisam entender que as empresas deles são feitas para dar lucro, mas que para chegar no lucro eu preciso realmente ter essa empresa estruturada porque eu possa medir. Não tem como eu melhorar o resultado de uma coisa que eu não dou conta de medir. Então tem que medir, e para medir eu preciso estar com as coisas estruturadas. Então essa questão da cultura organizacional, né? O que os funcionários veem ali, como a contratação, que era o assunto que a gente estava falando antes, a estruturação dos cargos, a forma como essa relação é estabelecida na empresa, isso é muito importante para esse resultado. Então, de um lado, essas lideranças, como você colocou, elas precisam entender esse ponto, se elas desejarem realmente um melhor resultado para a empresa, funcionários realmente engajados, rotatividade baixa, se não é a estratégia do negócio. Então, de um lado, é isso. Do outro lado, a gente também, ainda com essa questão cultural, nós temos hoje pessoas que trabalham de uma maneira onde elas, na visão delas, elas estão fazendo, muitas delas, não todas as pessoas, obviamente, mas é uma questão cultural e do nosso país, e aí não é só Montes Claros, não é só Norte de Minas, é uma questão cultural no nosso país. As pessoas trabalham como se elas estivessem fazendo um favor em trabalhar, e isso é um problema. Porque não é um favor, é uma parceria, é uma troca. Sim. E aí as pessoas do lado delas precisam entender essa parte também. Que elas não estão ali fazendo um favor. Elas estão ali fazendo uma troca, que elas aceitaram, inclusive. Foi um acordo comercial fechado, que ambas as partes aceitaram os termos. Então, não é um favor. Eu acho que, no dia que as lideranças conseguirem perceber essa parte da estruturação, de como as coisas precisam ser feitas, da estratégia que precisa ser estabelecida e seguida, de um lado e do outro, as pessoas entenderem que elas estão ali para trabalhar, para contribuir, para somar, eu acho que teremos uma cidade melhor, uma região melhor, um país muito melhor. Muito bem, né? Nós conversamos então aqui com a consultora de empresas Priscila Moreira. Priscila, muito obrigado. O assunto é vasto, eu que agradeço. Né? O assunto muito. É vasto, né? Vamos ter que ter número 2, número 3, número 4. Estou às ordens. Tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço muitíssimo. Tenha um ótimo dia. Obrigado, então. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar de esporte. Né? O PC Diná também está com a gente aqui, né, para poder falar da situação aí, e o Paulo Mazola vai trazer aí o que acontece no mundo esportivo. Você está ouvindo o Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Para
Para se antenar com os fatos que ocorrem em nossa região, no Brasil e no mundo, acesse o portal www.vintv.com.br. Política, comunidade, economia, notícias do campo, esporte, as últimas policiais e muito mais para você. Não saia de casa sem acessar o portal VimTV Notícias. Aqui a gente fala da nossa realidade do jeito que você entende. www.vintv.com.br. R$79,90. Mais alguma coisa, senhora? Não, obrigada. Quanto mais sacolas plásticas você usar, mais você agride a natureza. Sempre busque novas alternativas para transportar seus produtos. Use de forma inteligente os seus recursos e assim a natureza agradece. Uma campanha Estúdio 20 Rádio Web. Hora certa, Estúdio 20. 8h45. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 45 minutos, 8h45, estamos de volta aqui no Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia, para falar das notícias do esporte. Paulo Mazola. Bom dia Nairlan, bom dia PC, bom dia galera ligada no Depois do Café. Pois é, noite de Libertadores, os times mineiros aí em situações opostas, podemos dizer assim. O Cruzeiro já querendo garantir classificação e o Atlético lutando para voltar para a competição, e um problemão, né, que pintou ontem aí lá no Paraguai, que pode ser aí uma provável ausência do hoje o jogador que simboliza tanto o corpo e a alma desse time do Atlético, Luan, de repente pode ficar de fora, né, Irlan e PC. O Luan pode ficar de fora. PC, comente, por favor. O Atlético tem 3 opções, né, para essa eventual saída do Luan, na minha opinião. Eu acho que a primeira opção, se o Luan não jogar, é ele colocar o Vinícius, que tem sido o cara que tem entrado nos últimos jogos. Qual que é a vantagem do Vinícius? Para um jogo mais físico, o Vinícius é um jogador mais forte e ele aproxima mais do Casares. Então ele é um jogador que fica mais próximo do Casares para tocar a bola e chegaria mais junto ali também. Ele seria um elo mais de ligação entre o Casares e o Ricardo Oliveira. Para tornar um jogo mais veloz, para que as saídas no contra-ataque sejam mais rápidas, o Xará, né, é a segunda opção. A terceira opção, se o Levi quiser matar o torcedor atleticano de raiva, é ele colocar o Jair e jogar com 3 volantes. Né? Então acho que ele trabalha com essas 3 possibilidades em mente. Eu acho que por essa ordem aí, inclusive, de probabilidade. Primeira Vinícius, segunda Xará, terceira Jair. Terceira Jair. Pois é, eu também tenho um pensamento bem parecido com esse seu, PC. Mas aí eu tenho daí uma pequena dúvida em relação ao Xará. Aí ele colocando o Xará e já com o Bolt também no ataque e sem o Luan, ele acabaria daí com qualquer outra possibilidade de velocidade, caso ele precise para um segundo tempo, né? Daí porque já não tem o Luan e já saindo de cara com o Xará e com o Bolt, que são esses jogadores mais velozes do elenco, se ele precisasse no segundo tempo de um outro jogador de velocidade, ele não teria mais. Então eu concordo que realmente o Vinícius seria a primeira opção, né? O Xará eu acho que ele pouparia de repente para um segundo tempo, caso precise se utilizar de velocidade. E um outro volante aí também, né? Daí também menos provável, até porque o Atlético precisa aí vencer, eu acho, essa partida, né? Buscar. Eu acho que essa escalação com o Vinícius aí é o seguinte: seria mais viável. E será que de repente até deu errado? Entra Xará no segundo tempo. Deu certo, entra com o Natan no segundo tempo. É uma outra opção que eu pensei também, que eu ia falar agora. Mas também. eu acho será que que de Natan repente de não cara não entraria, não. Então tá aí, né? O Levi cumpriu com esse problema. Então qual seria uma provável escalação do Atlético? Mas eu penso que se o Luan tiver, tipo assim, 60%, Rodrigo Lasmar tiver com ele 60%, ele vai pro jogo, nem que for pra jogar 45 minutos. Não sei não. Então o que você acha, Renan? Olha, é muito complicada a situação do Levi pelo seguinte, né? O time sem Luan
Se com o Luan já tava difícil, sem o Luan... A questão psicológica do Atlético, né? A questão psicológica do Atlético sem o Luan é complicado. E agora, como o time precisando de um resultado, o time precisa de um resultado, e aí agora não ter o Luan, as opções, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo te dizer. Ele pode colocar todas essas opções aí, mas vai ficar faltando alma. E Libertadores é isso que eu tô falando, é isso que eu tô dizendo, porque o Vinícius é um cara que tem mais um pouco, né? Ele tem mais aquele jeitão. O Vinícius Baiano, ele tem mais um jeitão assim. E o Vinícius também, que eu concordo com o PC, que talvez venha a ser dessas opções todas, a que mais fala a língua do Casares, digamos assim, que pode ter aquele coisa pra chegar com o Casares, de fazer uma tabelinha, uma coisa assim. Eu acho que é o jogador. Porque o Vinícius é um jogador, não sei se vocês concordam comigo, ele é um jogador de 2 toques, ele não é um cara que para. É isso que eu tô falando, segura fazer 1-2 com Casares, essa coisa aí poderia funcionar. Aí o provável Atlético então para hoje à noite, né? Vitor, Guga, Leonardo Silva, Igor Rabelo e Fábio Santos. Léo Silva confirmou? Léo Silva confirmado, vai ser o capitão inclusive, né? Já que o Hever não tá, a tarde já vai ser dele. Tomara que ele aguente o jogo todo. Meio campo aí também tem essa dúvida, né? Adilson ou Zé Wellison mais Elias. Acho que é o Zé Wellison. Zé Wellison acho que é o confirmado. Zé Wellison então e Elias. Aí daí Casares e mais um, né? Que pode ser o Vinícius, ou o Jair, um terceiro volante, ou de repente é o Tchará. E na frente aí o Bolt com o Ricardo Oliveira. Esse deve ser o Vou ser sincero pra vocês. Um empate já tá de bom tamanho nessa situação. Olha, embora... Se empatar e ganhar do Nacional, o Atlético vai passar porque vai ganhar do Zamora lá na Venezuela. Agora é o seguinte... Mas pra mim pega o seguinte, ontem eu fui fazer, não tô ainda, né, no estágio da bola. A bola de cristal vai comer em alta daqui a pouco. Mas só que eu pensei o seguinte, na última rodada se enfrenta Nacional e Cerro. E se enfrenta Atlético e Zamora, né? Zamora e Atlético, no caso. Quem garante que, de repente, esse Cerro e esse Nacional não faz um jogo de compadre para classificar os dois? É possível. Dependendo da situação. É possível. Bom, antes de entrar PC Diná em ação aqui, Cruzeiro. Pois é, o Cruzeiro daí tranquilo, o Mano tem todo o elenco aí à disposição, né? Tem a volta aí do Henrique. E o Cruzeiro não deve fugir muito de Fábio. Pode poupar um ou outro lateral, pode ser que de repente ele poupe. Então pode ser Edilson ou Orejuela, Dedé, Léo e daí ou Dodô ou Egídio. Henrique, Romero, Robinho e Rodriguinho, na frente Marquinhos, Gabriel e Fred, né? O Cruzeiro não tem muito mistério, pretende aí quebrar o recorde de público, né? Que foi no final de semana pelo jogo do Campeonato Mineiro de mais de 51 mil pessoas, e é isso que se espera, né? E ontem já o PC já falou que a turma pode ir, que não tem erro, né? Agora é bom o Cruzeiro, depois que tiver esse público todo e a galera for lá e bater recorde de renda, pagar a Minas Arena, né? Porque se não pagar, o contrato vai ser rescindido. Ontem o pessoal da Minas Arena, em entrevista, a imprensa belo-horizontina falou isso aí, viu? E o Itaí Machado já tinha dito que o contrato pode ser rescindido. São 6 meses. E o Itaí Machado tá pressionando agora 6 meses nada. 6 anos de atraso, 32 milhões de reais. O Itaí Machado tá pressionando o governador para que entregue a gestão do Mineirão. Do Mineirão pro Cruzeiro, coisa que... Quanto tempo que o Cruzeiro tá devendo, né, irmão? Não vai dar, não. Quanto tempo o Cruzeiro tá devendo? 6 anos, né? Daqui a pouco tá devendo mais aluguel que o seu Madruga. 6 anos, 32 milhões de reais, né? O administrador da Minas Arena já disse que isso aí pode fazer o contrato ser rescindido. Vamos lá. Cruzeiro e Huracan. Falei ontem que era goleada. Bola... Agora a câmera tá lá no C agora. Minha bola de cristal aqui, eu quero ouvir primeiro o palpite dos senhores, porque minha bola de cristal, ela finaliza. Tá. Ela finaliza. Cruzeiro e Huracan. Eu começo? 3-0 Cruzeiro. 3-0 Cruzeiro, né? Pra mim, o jogo de hoje vai ser 2-2. Qual jogo? Cruzeiro e Huracan. 5-0 fora o baile. Que isso? 5-0 fora não, o jogo é no Mineirão. Pode mudar? Pode mudar? Pode mudar, né? Pode. Não, aí né, 3-0. Você falou 3-0, né? 3-1, né? Pra mudar. 5-0 fora o show. 5-0, né? Beleza. Olha, Atlético e Cerro. Cerro Porteño. Eu tenho já meu 1-1. 0-0.
0x0? 0x0. Atlético e Cerro Porteño, 0x0. Alô, torcida atleticana, porque Pera aí, tem que mudar a câmera lá. a bola de cristal. Agora, hein? Torcida atleticana. Beleza, Tá gravando isso aí? beleza. Tá gravando isso aí? Bola de cristal, hein? Bola de cristal. A bola apurada. Jogo hoje dramático. É muito. Dia com Léo Silva em campo, com Vinícius em campo. Aquele jogo, aquele rame-rame, aquele lenga-lenga. 2x1 pro Clube Atlético Mineiro. Falou o torcedor. Falou o torcedor. Não. O comentarista desincorporou Outra todinho. coisa, Assim, ó. Falou aqui Aham. a previsão científica. Agora, E vou te falar mais, Previsão hein? científica? Científica. E vou te falar mais. Vai criar um problema pro Levi Coupe, Aham. porque ele vai falar: meu Deus, como que eu vou voltar com o Luan pra esse time? Que isso? E só falando o seguinte, já que a gente tá falando de questão de volantes do Atlético, né? Eu vou dizer, não, tudo bem, tá valendo. Tá, uma informação. Meu Deus, Luan vai voltar como aí? Mas Tá olha, valendo, vamos tá Como bom. que eu vou tirar o Vinícius do time agora, né? vai ser aquela- Agora, domingo. A minha esposa, ela gosta dos comentários de PC. Sim. Manda um abraço pra ela, PC Lise, o nome dela é. Lise, um abraço, Lise. Lise é atleticana? É, O exatamente. PC deve estar devendo. Mandar um abraço pra alguém. Não, moça, é porque Tá ela devendo, falou pode ontem o apostar. seguinte. Ela falou ontem o seguinte, que o comentário de PC é efusivamente atleticano. Eu não sei que você vai ter que resolver pra isso, não, viu? Você vai ter Meu que Deus. Então, uma informação. Agora, ó, resolver. o Atlético é o seguinte, vai ganhar hoje, o Cruzeiro é 5, o Cruzeiro é baile, 5x0. O torcedor atleticano pode acostumar, quem ficar vendo o jogo vai ficar vendo aquele trem, bolinha, gol do Cruzeiro, gol do Cruzeiro, gol do Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai ser baile. E o Atlético vai ser aquele jogo dramático, mas o Atlético vai sair do Paraguai com uma vitória 2x1. Então eu vou embarcar no de PC. Vai ser 2x1 pro Atlético ainda, com o gol da vitória do Alejandro ainda. O Alejandro vai Pelo entrar. amor de Deus, vocês são e vai muito fazer o gol otimistas. da vitória Vocês do são Atlético. muito otimistas. Vocês são Agora dois torcedores. Agora uma informação, Diga. já que a gente falava da questão de volantes do Atlético, semana Certo. passada. Jesus não vem mais pro Atlético. Não? Não, Jesus tá indo pro Corinthians, conversou lá com o São Jorge, tá deixando o Atlético. Agora, Jesus jogou, eu fui apurar, Jesus jogou 16 jogos, só porque eu joguei a praga e falei que Jesus era isso, era aquilo, era aquilo outro. Aham. O cara jogou 16 jogos no Campeonato Paulista e fez 6 gols, pô. Ó, É, e não. outra, Aí o Atlético Beleza. pega e dá um vacilo desse com Beleza. E agora uma coisa pra gente. Mas o Atlético é mestre em dar vacilo em contratação, né? E uma outra A coisa, eu acho Nelca que o diga. E a Nelca, e Até se for explicou, botar até Cárdenas explicou. e outras, né? E por aí, Exatamente. né, outras. Agora, falando também, né? Parece, né, Irlão, já que você tá falando de Minas Arena, questão de bastidores extracampo, o Campeonato Mineiro que deve ir pro tapetão, né? Que ontem aí o Vila perdeu 16 pontos, foi rebaixado o Vila, e o Guarani de Divinópolis se escapou. Então, os rebaixados foram Vila Nova e Tupi. E E certamente. por que o Vila Nova Por perdeu? colocar 16 jogador pontos? irregular. O Pinguim, O Pinguim, além de atrapalhar o Batman, acabou com o Vila Nova. também. O Pinguim colocou o Vila no gelo, Colocou né? o Vila no fria, gelo. Então, numa fria. então, certamente o campeonato Falarei vai pro uma tapetão. coisa com os senhores. Vai lá. Escrevam aí. Eu duvido se o meu amigão Emanuel Carneiro, grande amigo, mas Sim. é um sujeito honesto e Sim, sério. sim. Sujeito honesto e sério. Se Emanuel vai deixar barato esse rebaixamento do Vila, hein? Eu também acho que o Vila- eu também acho que vai ter Outra coisa também, né? Questão vai de ter, bastidor vai ter cornetada. que vai ter mudar cornetada. também, né? Que a CBF, a partir de ontem, assumiu lá o Caboclo, o presidente, né? Caboclo, o presidente, trazendo a solução. Já mudou algumas coisas. Campeonatos estaduais vão perder 2 datas. Certo. Então, bem provável que essa fórmula do Mineiro caia, né? Pô, essa fórmula de 12 times classifica 8 Aham. deve acabar. Seleção brasileira de camisa branca, né? Uniforme branco Eu agora, vi lá. vai a camisa Você postou branca. no nosso grupo lá. Isso. O bom é que também. se chover, ela volta a ser amarelinha. Amarelo. do jeito, né? E uma outra questão também. Achei legal também. Eu acho o- que ter uma é, terceira camisa branca volta num passado aí legal. É interessante. E o ex-jogador. Volta no passado de 1950, né? é Super bom, legal. Super bacana. Oh, uma Então, maravilha. então, você se tá fosse doido. assim, devia abolir a amarelinha, né? Porque pior fracasso
fracasso do que o 7-1, né? O Brasil um dia Ah, então vamos jogar de azul, né? sei lá. Faça... Outra, aí, e também ontem foi anunciado aí como treinador da seleção olímpica o ex-lateral Silvinho, né? Que foi Blá, blá, o Silvinho, blá, blá. Ai, blá, blá. Não é esse, não. É jogador do Corinthians aí, tá, vai ser Silvinho do Corinthians. vai ser Meu o Deus. treinador da seleção olímpica. O Silvinho. E o Leonardo Gaciba, árbitro, né? Comentarista, assumindo aí a função agora também de chefe da arbitragem do futebol brasileiro. E em função aí da TV Globo, me parece que o campeonato vai terminar mesmo na quarta-feira, né? Quarta vai ser quarta, né? Vai ser Domingo agora e quarta então. Aí vai poder falar que quarta-feira tem mais, porque quarta-feira vai terminar o campeonato. Eu acho que nesse esquema da quarta-feira, de terminando na quarta-feira, transfere o favoritismo da decisão do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, porque a final com o público do Cruzeiro é no domingo. Isso. A final com o público do Atlético é na quarta-feira. É verdade. Gente, ó, tinha comentários para fazer de política e tudo mais, mas o nosso tempo acabou de verdade. Para não falar que ele acabou, tem 1 minuto. Se vocês quiserem despedir, mandar abraço, essa coisa toda. Não, então é isso, né? Então hoje à noite aí vamos ver aí. Não sei se PC de repente tem algum assunto pertinente aí pra dar uma palhinha aí. Tem notícia que ficou aqui que era pra comentar com o PC. Quer ver? Tem uma notícia aqui que eu queria comentar. É a questão do último dia para pedir isenção do Enem. É hoje, não vai ter jeito de comentar. Os alunos que deixaram a escola por falta de transporte aí, bom. Vai ficar para amanhã. Então hoje rapidinho é para PC então avaliar, né, nesses últimos minutinhos. Hoje completa então 100 dias dos governos aí estaduais e federais, né, PC? O que dá para avaliar aí nessa data aí de 100 dias? 100 dias do governo Bolsonaro, 100 dias do governo Zema. Vou passar a câmera para você. Pouco para comemorar um modelo de nova política sem política. Defenderam muito essa ideia, né? Com mais demagogia do que resultados práticos. E que tomara que agora, a partir principalmente de ontem, da aprovação do relatório da admissibilidade da reforma da Previdência na Constituição de Comissão e Justiça, comece efetivamente o governo federal, que começou a andar em algumas áreas, é verdade, na área de infraestrutura principalmente, resgatando muitas coisas que vieram aí do governo Temer. E assim, o governo do Bolsonaro até cumpriu mais metas do que o governo da Dilma e o governo Temer, estava vendo levantamento em 100 dias de governo, do que dos governos anteriores. Mas falou tanta bobagem que fica parecendo que foi pior, sabe? Mas então tem que diminuir a quantidade de falação e ter mais trabalho. E o governo do Zema tá aí, precisa aumentar a comunicação com a população para mostrar o que realmente está fazendo, né? Mas é um governo que está sendo um pouco mais cuidadoso e cauteloso no momento de transição. Amanhã a gente fala mais sobre esses 100 dias. Então tá. Só lembrei agora então de vender meu peixe, né? Que a partir de hoje então. Eu ia falar disso. Peraí, deixa eu botar aqui que a câmera não tá no você, não. Peraí. Não, quero vender meu peixe aí, que a partir de hoje. Quero então vender meu peixe aí, que a partir de hoje estarei entrando nesse seleto grupo aí de colunistas aí, do qual está aqui esse meu colega, né? PCzinho, Danilo e tal. E na coluna, a coluna aí, Papo de Bola, aí, então vai estar também na página da Vim TV. Ser eleitor assíduo. Vai ter sempre hoje, aí, acho que a partir do final da manhã já deve estar lá na página da Vim TV. No primeiro dia, depois do café, eu falo assim. Nossa. PC Farias, PCzinho. Não, isso foi mal. Eu nunca fiz uma coisa tão mal na minha vida. Aquele dia nunca está de alma, que tanto é que nem viajou, viu? Ficou com tanto medo que eu fiquei, não, tá doido. Uma praga dessa? Eu fiquei aqui, eu tô aqui. Louco e espírito. Agora, Nairlan, pra galera, pra despedir? Pode falar. Tem 10 segundos? Tem sim. Tem 10 segundos? Tem sim. Enquete aí, ó, pro pessoal mandar no WhatsApp de Nairlan. Não manda no meu não, porque o meu hoje tem serviço. Cadê? Quem que tá online no WhatsApp? Tô lascado. No WhatsApp nós temos aqui pelo menos... Quem manda no WhatsApp? Não é o que eu tô falando, é porque aqui não dá pra contar no grupo. Montes Claros Antiga. Não dá pra contar no grupo, não. Não, são 12
12. Montes Claros Antiga. Vai mandar aí o significado, quem é que sabe, e o pessoal vai dizer. Quem é que sabe o significado, responde. Alô, meu amigo Aurélio Vidal, qual o significado da palavra moi? Amanhã, no Depois do Café. 1 hora pra poder falar isso aí. Ninguém merece um negócio desse, não. Ô, gente, vamos chegando ao final do nosso Depois do Café de hoje. Amanhã de volta aqui. Valeu, galera. Muito obrigado. Um forte abraço pra todo mundo. Amanhã de volta aqui no nosso Depois do Café.